E aí vem, né, alguns teólogos que fizeram história, igual o pastor Marcos citou um que eu gosto muito, que é Keith Phillips, que é o Formação do Discípulo. Esse livrinho vocês têm que ler. Fala livrinho, não é pejorativo não, porque ele é pequeno mesmo, mas é assim, coisa maravilhosa. Garoto, joga ele, por favor. Isso. Meus irmãos, isso aqui, para vocês que estão aqui, dever de casa, vocês têm que ter esse livrinho na biblioteca de vocês. Uma riqueza. E vocês vão ler isso aqui em meia hora, porque ele é tão gostoso, você não consegue ler uma página, 2 páginas e jogar para o lado. Esse livro, A Formação do Discípulo, ele vai abrir a sua mente para que você possa entender de forma clara aquilo que nós estamos falando aqui, esse bate-papo, esse tempo de crescimento. Você vai entender assim, de maneira natural. Quando nós falamos que a visão da igreja multiplicadora, tratando-se de relacionamento discipulador, tem que ser algo intencional, eu quero completar essa fala minha. Tem que ser algo intencional, que irá acontecer de maneira natural. Conseguiram pegar? Primeiro, eu tenho uma intenção. Volta no posto comigo, hein? Páscoa não chegou, tá bom? Eu tenho a intenção de ganhar o João lá do posto. É a minha intenção. Eu ganhar o João, a partir da minha intenção, vai acontecer de maneira natural. Não é passação de barra. Você falou que você ia lá no culto da Páscoa, você não... Esquece isso. É paz e amor. Relaxa. É naturalmente. Ele vai perceber na sua vida, vai querer andar contigo. Pega a visão. Ele vai querer andar contigo. Vai acontecer naturalmente esse discipulado. Você vai se envolver na vida dele. Gente, envolver não é se meter. Faz diferença. Envolver. Eu me envolvi na vida do João. Eu quis saber como que é na casa dele, relacionamento dele, os parentes dele. Isso vai ser algo natural. As coisas virão acontecer a partir do momento da nossa intenção. Mas o que eu acho incrível, que o pastor Diogo, ele coloca logo na capa dele, de frente, que aí a gente consegue entender de maneira assim total. Quando a gente fala de discípulo e discipulador, lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 25, para acabar com tudo, para você, não pastor, agora eu virei a chave. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Pastor, mas você não acha que é muito prepotência não? Eu querendo ser comparado com Jesus? Meu irmão, no quesito relacionamento discipulador, eu tenho que ser comparado ou parecido com Jesus. Ele é o mestre por excelência. Se eu aprender de Jesus, eu vou conseguir discipular alguém. Se eu não aprender de Jesus, não adianta, que eu não vou conseguir discipular ninguém. Entende isso? Vai acontecer de forma natural? Sim. Mas tem que haver intencionalidade. Sim, também. Pastor, se chegar, chegou. Meu irmão, aí não vale. Nós, a partir do momento que nós temos o entendimento que Deus, ele chamou cada crente para ser um discipulador, automaticamente eu tenho que buscar essas pessoas. Aí o pastor Israel falou algo que é fundamental. Pastor, mas eu não vejo ninguém. O que você vai fazer? Ora que Deus vai mandar para você, sabe? E aí, meus irmãos, quando eu citei para vocês a questão de 2, eu só quis dizer isso porque lembra que eu disse que não é para você parar a sua vida, não é para você anular a sua vida, não é fanatismo, não, é algo natural. Você é discípulo de Jesus, você vai reproduzir na vida de outra pessoa para que ele se torne discípulo de Jesus também. É muito importante isso.
sabe? Então, pode ser que você tenha 3. É pecado, pastor? Não. Vai dar conta? É importante que você dê conta. Lembra que eu falei? É só ligar, aconteceu de imprevisto, eu vou desmarcar. Não, não é só isso não. Tem que ter compromisso. Você realmente vai perceber que isso vai tomar seu tempo, mas no final vai valer a pena. Porque o que você está fazendo com ele hoje, ele vai poder fazer na vida de outro. Pega o código, como disse Marçal, pega o código. Você só vai saber se funcionou o seu discipulado na vida de alguém, se esse alguém procurar outro discípulo e reproduzir a mesma coisa. Aí você fala, deu certo. Se acabar nele, a cadeia acabou nele, não deu certo. Alguma coisa aconteceu, falhou aí na sua vida. Então, só para dar essa pincelada geral, e aí nós vamos deixar vocês responderem perguntas que o pastor Marcos está doido para fazer as perguntas, o pastor Marcos está doido para responder. Mas antes também, outra joia que eu não posso deixar de mostrar para vocês é esse livro aqui do pastor David Allen. Isso aqui é uma joia. Evangelização via relacionamento. Meus irmãos, você não tem noção. Esse livro, ele é rico. Tem um passo a passo. Eu separei uma parte que eu sabia que não ia dar tempo de falar tudo, mas isso aqui eu quero passar para vocês. 6 elementos essenciais para se cumprir a missão. Aí, olha que legal. Ele coloca aqui bem assim, ó. 2.1. Você precisa entender. Primeira coisa, a semente. Ela é o primeiro elemento. Qual é a semente que você está levando? A palavra. Mas vai ficar bonitinho tirar 10. Essa palavra ela é o quê? Palavra de Deus. Mas vai tirar um 10ão. Boas novas é o quê? O Evangelho. Entende? Pastor Zé, mas você fala coisa muito lógica. Não são tão lógicas. Vou te explicar por que não é tão lógico. Quem é flamenguista aqui? Levanta a mão. Ih, rapaz, pior que um grupo aí, agora vai dar ruim. Vascaíno. Ih, glória a Deus, eu também estou aqui, vamos glória. Correndo, mas estou. Aí você vai lá, volta no posto, vamos lá no posto comigo? Vamos lá, entra no carro, vamos lá no posto. Eu sou vascaíno, João é flamenguista. Vai dar ruim, né? Aí eu chego lá, meu Vascão tá, cai ou não cai? Aí o João, que é flamenguista, todo flamenguista tem sem noção, né? Brincadeira. Aí o João vai me ver e vai dizer, pastor Zé, seu time é de segunda, hein? Pastor Zé, mas eu não estou entendendo. Onde você quer chegar? Você está entendendo sim, queridão. Você tem que levar o elemento que vai causar mudança na vida do João. E falar de futebol com o João não vai ser o momento. Por quê? O futebol vai ser uma barreira. Teve um colega meu que ficou 6 anos sem falar comigo. Você acredita? O time dele perdeu, eu fui brincar com ele. Meus irmãos, nunca mais eu brinquei com ninguém, mano. Eu falei, rapaz, os caras não tem humor não, hein? Meus irmãos, se eu fosse olhar a quantidade de gente que para me zoar porque eu sou flamenguista, lá na igreja, eu sou flamenguista, o pastor Tiago é flamenguista, os diáconos são flamenguistas, aí o pessoal, não está entendendo não, um complô? Eu falei, não, gente, é gente convertida, isso aí é tranquilo. Mas aonde eu quero chegar? Você não vai fazer discípulo falando de futebol. Pastor, então eu não posso falar de futebol? Depois você pode, você vai desenvolver relacionamento com ele, você pode. Mas eu estou falando o seguinte, presta atenção, que pode ser que você já começa pelo lado errado, e aí vai dar ruim. Ao invés de você levar a palavra para ele, o Evangelho, que é como o primeiro elemento que nós chamamos da semente, você vai falar de futebol. O João é fanático pelo Flamengo, vai dar problema. Falar de novelas, mulheres, vai dar problema. Foca. Meus irmãos, você pode continuar vivendo da mesma maneira, mas tenha o foco. O foco é levar a semente. A semente é o Evangelho. Depois que você já fez amizade com ele, não tem problema nenhum. Lá na igreja tem pessoal, eu sou também, e a vida segue. Até porque se você não consegue lidar com a brincadeira por causa do seu time, você tem que procurar um psicólogo, você tem problema, bicho, você é doido, hein? Entende? Então, meus irmãos, eu estou falando isso para você,
Porque já aconteceu em alguns seminários que a gente vai falar, eu fui fazer uma brincadeirinha, nunca, mas claro, você brincou com coisa errada. Não tem aquela massa que o pessoal fala lá fora, falando assim, religião e política não se discute. O cara é bolsonarista, você é lulista, aí você quer ganhar ele para Jesus falando, Lula, companheiro, Lula, ladrão, companheiro, não vai dar certo. O Bolsonaro, ele é sem noção, tá ok? Não vai dar certo. Esquece isso. Isso não agrega. Pegaram a visão? Não agrega. Isso divide. Quantas pessoas vocês conheceram na eleição, Marcão? Um monte. Eu estou conversando lá na igreja. Eu falei, irmãos, me ajuda. Então, gente, a gente tem que focar em quê? Quando nós falamos nessa evangelização via relacionamento, a gente tem que ter um foco. Calma aí. Primeira coisa, a semente. A semente é o que é? O Evangelho. Primeiro elemento essencial para cumprir. Segunda coisa, o Espírito Santo. Pastor, eu não entendi. O Espírito Santo está em segundo plano? Sim, gente. A partir do momento que eu decidi levar a semente, eu já tenho a semente. O Evangelho é a semente. Quem vai fazer o trabalho? Eu ou o Espírito Santo? Pegaram a visão? Mas você tem que crer nisso, né? Porque se você não crê, você não crê, o Espírito Santo fala, não vou não, você não crê, vai dar ruim. Depois, o semeador, quem é o semeador? Eu, exatamente. Mas aí você precisa entender o quê? Calma aí, se tem a semente, se tem o papel do Espírito Santo, eu tenho que ser esse semeador. Eu não posso transferir responsabilidade para outro. É só para você entender isso. Tem terceirização. Tem terceirização. Agora você tirou 10. Você merece até uma caixa de ferreiro hoje. Não dá para terceirizar, irmão. É isso que eu prego lá na minha igreja. É contigo. Pastor, mas eu não sei nem falar. Sabe, quem vai te capacitar é o Espírito Santo. É ele que vai tratar contigo. Deixa para ele fazer a parte dele. Aí depois, o quarto elemento. Na visão da igreja multiplicadora, nós falamos da oração. Mas olha só, você tem a semente, que é o Evangelho. Você tem o Espírito Santo, que vai trabalhar na vida do sujeito. Você é o semeador. Mas aí você sabe que se você quiser orar, a oração ela pode mudar toda e qualquer situação. Sim ou não? É daí que veio aquele ditado que diz: oração e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Ainda mais se for galinha caipira aqui de Colatina. Fica a dica, né? Vai que Deus toca no coração. E aí, para concluir, a questão do solo. Meus irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Vão lá no posto comigo de novo, o carro está acabando o combustível. Você investiu tempo na vida do João. O João não correspondeu. O problema é seu? Sim ou não? Não. Você fez o seu dever de casa, não fez? Mas o João não quis. Não é paciência, irmão. Eu não posso ficar com raiva do João. Ao contrário. Exatamente, irmãs. Não posso obrigar. Por isso que você ora. Por isso que o Espírito Santo vai trabalhar. Agora ele não quer. Mas se ele não quer, o que nós aprendemos? Nós aprendemos a questão do solo. O solo não é bom. O solo tem espinho. Esse solo não é, falou bem, não é fértil. Mas por causa disso eu vou jogar 7 maldições na vida dele. Não, você não vai jogar nada. Você vai abençoar a vida dele, mas aí você vai focar em outro. Agora você vai ter que mudar. Posto, então vamos para outra coisa aqui. Vão lá para o caixa do supermercado, vão lá para o atendente lá do caixa do banco, alguma coisa. Mas só para você entender, o pastor falou, eu fiquei lá com o João o vida todinho e João não deu resultado. Não deu resultado, você não é culpado, você fez a sua parte. O que não pode é você não fazer a sua parte. Tudo bem? Passar a palavra para o Marcão e as perguntas que vocês quiserem perguntar, agora é o momento. Aproveite, esse cara tem muito para ensinar. Boa tarde, irmãos. Eu falei que eu só ia ficar aqui porque assim, preciso de uma água, eu busco, um cafezinho, eu trago, e ele vai falando aí. Uma coisa importante pensar: quantos irmãos daqui são membros dessa igreja? Bastante. Eu fiz essa pergunta por quê? Porque o congresso está
seminário sobre discipulado está acontecendo aqui, o pastor Israel está com essa visão do discipulado, do discipulado de relacionamentos, mas eu vi que tem muitos irmãos que não são dessa igreja. Então você pode talvez voltar para a sua igreja e o seu pastor, os seus líderes talvez não tenham essa mesma visão do discipulado, do relacionamento de discipulado. Para vocês não desanimarem. Porque uma das coisas que talvez nós não tenhamos frisado tanto, nós falamos muito em fazer discípulos e não falamos tanto em você ser um discípulo, você encontrar alguém para discipular você, porque é fundamental isso. Que você esteja em oração. Qual a recomendação? Esteja em oração. O seu discipulador precisa ser alguém do mesmo sexo que você. Homem discipula homem, mulher discipula mulher, e casais discipulam casais. Tá? Funciona dessa forma, para não haver nenhum tipo de problema nesse meio de campo. Uma outra coisa, em oração, Deus certamente vai mostrar a você alguém que tem uma caminhada cristã de santidade maior que a sua. Porque você não vai procurar alguém para discipular você que esteja com menos bagagem discipulado que você. Como é que você vai acompanhar alguém que está mais para trás do que você? Você vai ter que voltar, não funciona. Então, assim, para vocês não desanimarem, porque pode ser que o líder de vocês, o pastor, o líder de ministério, não está com essa visão discipular. Então, você tem que procurar alguém que tenha essa visão discipular para que possa discipular você. No começo pode ser difícil, mas não desanime. Ore que Deus certamente vai lhe mostrar. E como o pastor Zé disse, quando a gente ora, Deus diz sim ou não, mas Ele responde a gente no tempo dele. E se é da vontade dele, vai acontecer. Não tem dúvida sobre isso. Deixa eu ver se fala sobre isso. O discipulado é dinâmico, tá, irmãos? O discipulado pode começar, pode acabar, pode recomeçar. Porque às vezes você vai caminhar com alguém e essa pessoa vai caminhar com você 1 ano, 2, e você fala assim: olha, tá bom até aqui. Amém. Deus seja louvado. Você vai procurar outra pessoa para você discipular ou para ser o discipulador. Tá? O discipulado é dinâmico. Você não fica amarrado às pessoas o resto da sua vida se a pessoa não quiser. Se a pessoa quiser, você caminha com ela até o corpo de Jesus. Mas se não, tá bem, eu tive um discípulo um tempo, a gente ficou, acho que uns 3 anos caminhando juntos. E depois, por causa da dinâmica, de trabalho e outras coisas, ele não conseguiu mais ter esse tempo para discipular. Amém, está bom até aqui. Ele está muito bem na igreja, já está caminhando para ser um dos diáconos da igreja. Eu percebi que houve uma mudança na vida espiritual dele. Então, isso aí já fiquei feliz. Ele conseguiu avançar, né? Que a ideia da gente, lembra que eu falei, que a gente está sempre tendo que avançar, caminhando mais para perto de Jesus. E eu acho que são essas palavras assim que às vezes a gente não esquece de falar, essa questão de você buscar um discipulador, né? E acho que é só. Agora a gente vai abrir para perguntas para os irmãos tirar dúvidas sobre, às vezes, questão prática. Como é que eu começo isso? Como é que eu faço esse negócio? Como é que eu desenvolvo isso? Talvez seja essas perguntas, mas vou deixar os irmãos fazerem para talvez não falar coisa que você não está com dúvida, né? Está aberto para os irmãos. E pastor Marcos, a sua fala assim, caiu como luva, né? Qual é um dos maiores problemas? Já vou passar a palavra para vocês, mas só para concluir essa linha de raciocínio. Geralmente, quando a pessoa ouve a gente falar, você tem que ser discípulo, você tem que ser discipulador, não vou dizer vocês, mas tem muita gente que tem o entendimento de que quer dizer então que a minha vida tem alguma coisa errada, eu tenho que procurar alguém para ajustar. Não é isso não, irmãos. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai perceber que nem sempre vai ser assim. Claro que, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 16 anos completo agora em julho, 16 anos de casado. Tem um irmão da minha igreja que eu descobri que ele tem 57 anos de casado. Pega a visão. Tive uma dificuldade no meu relacionamento. Só para exemplificar, para você entender como que pode funcionar. Você acha que eu vou procurar quem tem 1 ano de casado ou quem tem 57 anos de casado? Pela lógica, parece ser óbvio que quem tem 57 vai poder trazer mais para o meu relacionamento. Irmão, rapaz, a minha esposa é assim. Não, pastor, talvez não é ela, talvez é você já parou para pensar? E você tem que estar aberto, seu coraçãozinho aberto, porque nessa
nesse viés de discípulo e discipulador, pode ser que em algum momento o seu discípulo vai te discipular. Já aconteceu isso, Marcão? O seu discípulo, mas é troca. Claro, ele está esperando, ele está ansioso, ele aguarda que realmente você vai somar no vida dele. Então, para ficar claro aqui, não quer dizer, irmãos, que você está em pecado, que você vai para o inferno. Não tem nada disso. Quando a gente fala da questão de ser discípulo e de ser discipulador, é o fato de crescermos juntos. Lembra? Basta que o discípulo seja igual ao seu mestre. Opa, mas Jesus é o mestre por excelência. Eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Não custa nada então eu chegar para o pastor Marcos, preciso de um auxílio seu aqui. Eu chego para o pastor Israel, rapaz, eu estou com dificuldade nisso aqui, você pode somar na minha vida? Esquece os dois que estão perto. Irmã Iris, você pode me ajudar aqui, assim, assim, assim? Isso faz parte, meus irmãos. E o nome de Deus vai ser glorificado, a nossa vida vai ser edificada, todo mundo vai ficar feliz e realizado, e nós vamos dar resultados, que é o melhor para o reino de Deus. Tá bom? Amém? Nem vou falar para ligado, porque eu sei que vocês estão ligados. Vocês comeram um pãozinho, vocês estão bem ligados, né? Aí agora é o momento das perguntas. Se vocês lembrarem alguma coisa que o pastor Marcos falou pela manhã, que por sinal foi muito legal, foi muito bom, e vocês quiserem tirar alguma dúvida, ou comigo também, se for alguma coisa do pastor Carlos, a gente vai tentar lembrar para responder, mas nós estamos aqui para fazer essa troca. Esse é o momento. Pela ordem.